Bom dia para você que está chegando junto com a gente nesse início de semana. É segunda-feira, o fim de semana foi agitado aí para você. Me conta como foi o seu fim de semana. O meu foi agitado, foi muito bacana com a minha família, né? Viajei muito por Governador Valadares, aí dá vontade de chegar a BH e fazer aquela massagem, respirar fundo. E você aí acredita nessas terapias, né, que às vezes muita gente fala que substitui o tratamento médico, né, respirar, o yoga. Eu quero saber a sua opinião e a opinião de quem está aqui na nossa mesa. Bom dia, cidadão Éder. Bom dia, Rangel. Bom dia, pessoal de casa, pessoal aqui da bancada, do estúdio, lá da técnica. Vocês têm uma semana maravilhosa, abençoada, leve e, principalmente, muito produtiva. Doutor Ricardo Tavares, é sempre um prazer te receber aqui. Meu dia fica muito mais alegre e animado mesmo quando o senhor está aqui no programa com a gente. Bom dia. Bom dia, meu querido Rangel. Muito obrigado pelas suas palavras. Como sempre, você muito generoso. Bom dia aos meus amigos de bancada, aos senhores telespectadores. O senhor acredita, doutor Ricardo, nessas terapias que para muita gente complementa, para outras pessoas substituem o tratamento médico? Olha, depende do tipo de tratamento, depende de qual terapia vai ser aplicada. Porque em muitos casos eu acredito como uma complementação. Em outros casos eu acredito que ela faça todo o bem que um médico normal faria. Quem vai conversar com a gente também sobre este assunto, sobre qualidade de vida, sobre essas técnicas é Carola Gamba. Bom dia, querida. Bom dia, Rangel, pessoal de casa, meus colegas de bancada. Que semana maravilhosa, né, gente? Bom dia também para Kelvio Luiz Martins, fisioterapeuta, né, terapeuta holístico, que hoje também vai conversar com a gente, vai trazer a experiência aqui para o TV Verdade. Bom dia, Kelvio. Bom dia, paz e bem. Que essa semana seja uma semana inspiradora. Respira, inspira e não pira nessa correria do dia a dia. Olha. Então, muito bom senso e respiração. Olha, ele tá mandando, vamos respirar em casa. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu tô descontraindo aqui, mas é um assunto muito sério. Eu quero a sua participação. Já tem imagens aí pra gente começar o programa? Dessas terapias, dessas técnicas. Olha aí, esse aí é o que, Kelvin? Explica pra gente. Eles são alguns óleos essenciais, né, que são utilizados em práticas de massagem. Ayurveda? Também pedras quentes, né, que ajudam no estado de relaxamento. São práticas da medicina indiana que vão estar usando óleos para massagens essenciais para promover a saúde como um todo. E qual que é a diferença dessa técnica para aquela massagem normal que a dona de casa pede para o marido fazer, passar um óleo ali que ela tem em casa? Essa técnica tem algo diferenciado? Tem que ser feita por um profissional? Como é que fica? Toda terapia ela tem que ter um conhecimento e uma propriedade. Agora, no fundo, a massagem é muito mais a questão do toque. Você já viu a criança, quando ela vem ao mundo, ela pede para ver e coloca a mão? Ela vai perceber o objeto, vai perceber as pessoas. E à medida que nós vamos crescendo, vamos perdendo essa questão do tato. E vamos ficando mais fechados, mais isolados. Então, toda a prática de massagem, esse convite a aproximar de maneira assertiva, de maneira que provoca um relaxamento e voltar o olhar para dentro. E eu te apresentei agora há pouco como terapeuta holístico e eu queria que você explicasse para o meu público o que é essa terapia, de que forma que isso enxerga o ser humano nessa busca pela saúde, pela qualidade de vida. Sempre quando fala medicina holística, é que nós estamos olhando a pessoa como um todo. A parte física influencia no emocional, influencia até mesmo no espiritual. A pessoa sob um forte estresse, a imunidade faz o quê? Vai lá embaixo. Então ele pode vir a desenvolver algumas doenças que já estão geneticamente potencializadas ali na própria pessoa. Cidadão Éder, o senhor que é um cara agitado, nervoso, que briga sempre aqui no estúdio com o doutor Ricardo, o senhor se utiliza de alguma dessas técnicas para se acalmar, para buscar melhoria na saúde, ou vai só naquele convencional, naquela medicina, né, da sua época aí, que antes não tinha essa novidade? Realmente na minha época não tinha tanta novidade, que agora, com a globalização, com a troca de informações, né, isso ficou uma situação bem mais fácil. Agora, eu ainda estou naquela de apertar o punho aqui de vez em quando, de contar até 10.
Eu cheguei a contar até 300, 400 algumas vezes, né? Mas eu também aprendi que com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a comunicar e vamos aprendendo certas técnicas, como, por exemplo, não guardar muita coisa, sabe, no coração. Eu acho que isso é um princípio básico para todas as O doenças. senhor não tem meias palavras. O senhor acredita que essas técnicas podem substituir tratamentos indicados pelos médicos? A gente vê aí, até na mídia, pessoa que está com câncer, olha, eu vou abandonar o tratamento que o médico me indicou porque o meu câncer ele pode ser curado com frutas, com luz. O que o senhor pensa disso, cidadão? É um caminho que pode ser adotado, na opinião do senhor? Olha, eu acho que substituir uma doença tão séria quanto um câncer, substituir esse tratamento, eu acho que aí é um pouco além. Eu acho que pode ser um coadjuvante, pode ser um tratamento simultâneo, um tratamento paralelo ali, uma coisa que vai beneficiar, né? Porque você consegue fazer uma interação na química do corpo com mais facilidade. Agora, eu acho que abandonar o tratamento contra um câncer e partir só para o alternativo, eu acho que não. O doutor Ricardo aqui sabe, talvez os telespectadores também tenham sentido. Eu sempre tive um problema muito sério, Rangel. Desde a minha época de criança, eu não respirava. Não respirava. E procurei um monte de médicos de otorrino e todos eles diziam a mesma coisa. O senhor não respirava e está vivo até hoje. Não respirava bem, naturalmente. Né? Explica, né, doutor? Eu vou desenhar aqui para o senhor. Mas então, eu não respirava, ele não respirava quase nada. O Ricardo lembra disso. E numa certa manhã, e foi esse ano, há um mês e pouco atrás, de repente a minha voz mudou e eu passei a respirar. Tanto é que, se vocês observarem direitinho, meu nariz é um pouco torto, porque eu utilizava isso para poder respirar de longe durante o sono. dá para ver. Não dá para ver que você já tanto, né? Mas é assim, faz parte do it, do charme. E o que o senhor acha que foi fundamental para essa transição? Olha, nenhum médico me explicou até hoje o que foi que aconteceu. Mas hoje, graças a Deus, respiro pelo nariz e eu já tenho, inclusive, um diagnóstico do Dr. Ricardo que ele poderia explicar isso melhor do que eu, né? O que aconteceu, doutor Ricardo? São coisas do além. Ô, Kelvio, a respiração pode, já que ele não pode falar, é segredo, a respiração ela tem esse poder de proporcionar mesmo uma qualidade de vida, um sono melhor? Eu vou lembrar aqui da irmã Graciema Tamanho, que foi minha grande mestra da medicina alternativa. Trabalhei durante 10 anos no Centro de Vida Madre Clarice e aprendi muito com a irmã Graciema. E ela afirma o seguinte: a diferença entre a pessoa que está viva e o defunto é que o defunto não respira, mas a quantidade de defunto ambulante que está por aí é muito grande. Nós associamos a questão da energia, da vitalidade, somente com a alimentação. E pelo contrário, nós podemos passar até alguns dias sem alimentar e não vamos morrer. Agora, se ficar 3, 4, 5 minutinhos sem respirar, a pessoa morre. A qualidade de vida, ela está diretamente com a qualidade da respiração. O oxigênio ele vai gerar energia dentro do organismo. Se a gente for perceber como que o estado emocional influencia na respiração. Uma pessoa estressada, aquela respiração mais alta, ofegante, a musculatura fica invertida, em vez de respirar pelo diafragma, passa a utilizar a musculatura acessória, e pode estimular alguma doença? Com certeza. Leva a um nível de estresse, automaticamente o estresse abaixa a imunidade e a pessoa pode vir a desenvolver doenças. Carol Lagamba, você que viaja aí pelo mundo inteiro, já viu muitas técnicas alternativas da medicina? Já sim, algumas delas eu levo até hoje comigo, que é principalmente eu não sei todos os nomes, tá? Mas essa dos óleos essenciais em algumas partes do corpo, igual, por exemplo, a cólica, né, menstrual. Se colocar um óleo de amêndoas em volta do umbigo e massagear aquela área, realmente acalma. O reiki que eu pratico. Tô aprendendo a meditação. O reiki é aquele da imposição das mãos para passar energia para o corpo, é isso? Exatamente. Funciona mesmo? Funciona. O que você sente ali na hora? Eu não sei, é uma coisa muito espiritual. Eu acredito que seja uma coisa muito espiritual. Eu realmente me tranquilizo, porque eu tenho momentos que eu tenho aquele estouro, né? Eu vou de 0 a 100 muito rápido. Então, ele me ajuda a equilibrar esse momento aí do 0 a 100. Então é como se tirasse, eu sinto muita dor aqui no meu ombro normalmente e na parte traseira aqui da minha cabeça. E a pessoa nem tem contato com o seu corpo, né? Exatamente, seria mais ou menos um jorei? O jorei, na igreja messiânica, né? Igreja messiânica,
tem o jorei, que é exatamente a imposição das mãos também. E isso eu já experimentei. Vou falar experimentei. E se você for num lugar onde está sendo aplicado o jorei, você vai ver muita gente bocejando. Sim. É uma coisa assim Kelvin, incrível. fala pra gente da homeopatia, né? A gente vê aí até medicamentos sendo indicados dentro desse contexto. Realmente funciona? É um tratamento paralelo ao tratamento convencional? Quando nós falamos em promoção, prevenção da saúde, olhar a pessoa como um todo. Muitas vezes, o profissional da saúde, ele está voltado mais para a doença. É uma formação que é direcionada para estar curando alguma patologia. Por exemplo, a medicina natural... a homeopatia, ela é indicada para que tipo de caso? Olha, como um todo, a medicina natural é para cuidar do ser humano. Quando falo holística, é olhar a pessoa como um todo. É lógico que vai ter determinadas doenças que a gente pode fazer o tratamento com a medicina natural. Então, se eu for até você ou então algum profissional, né, dessa área de homeopatia, estou com um problema no intestino, aí você vai avaliar o corpo como um todo, que pode ser algo relacionado ao meu psicológico. Tem isso? É mais ou menos por aí? Vamos imaginar aqui uma panela de pressão. Aí você pega a válvula da panela de pressão e aperta com um arame e coloca sobre o fogo. Chega um ponto, o que vai acontecer? Explodir. Vai explodir. Nós temos duas maneiras de explodir. Uma com as outras pessoas, a agressividade que está aí presente no dia a dia, e a segunda maneira são as doenças psicossomáticas. Seria ingenuidade da minha parte falar que toda doença é emocional, porque não é. Tem uma predisposição genética, hábitos irregulares. Agora, toda doença, toda patologia, ela é diretamente influenciada pelo estado emocional da pessoa. Não necessariamente a gente vai estar ali para curar determinada doença, mas para promover a saúde de uma pessoa. Eu conheço pessoas que tiveram história de câncer, que são mais saudáveis do que pessoas que relativamente não têm doença alguma. Porque a saúde é o bem-estar físico, emocional e espiritual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, uma visão mais ampla. Isso quer dizer o holístico, olhar a pessoa como um todo e promover a saúde. Olha, gente, o trabalho de um fisioterapeuta holístico ou um fisioterapeuta normal é tão profundo, mas é tão profundo que, como você disse logo na sua primeira fala, existe o toque das mãos daquela pessoa, naquele paciente que está ali. E o Éder citou muito bem, você vai praticando nele uma massagem, você vai retirando dele toda aquela energia negativa e você, como um aparelho, você recebe toda aquela carga. Então, você tem que estar... O fisioterapeuta que pratica este tipo de trabalho, ele tem que estar espiritualmente muito, mas muito bem elevado. Porque, só um minutinho, na hora, às vezes, o Éder citou muito bem, a pessoa começa a abrir a boca. Alguns choram, né? Alguns têm outro tipo de reação, porque na realidade o trabalho deles nada mais é do que uma limpeza de toda uma carga emocional. Mas a cirurgia espiritual, ela pode substituir o trabalho do médico? Pode. Por quê? Pode sim. O senhor concorda, cidadão? É o que eu falei aqui no princípio do programa, Rangel. Esse meu problema, eu tenho 35% a mais de massa óssea que um cidadão comum, uma pessoa comum. Então, isso fazia com que o meu nariz era muito fechado. E para fazer essa cirurgia, e ela é feita praticamente na base do formão mesmo, todos os médicos falavam, eu não opero porque pode lesionar o cérebro. E o senhor fez a cirurgia espiritual? Segundo o doutor Ricardo, foi feita uma cirurgia espiritual sim, enquanto eu dormia. Porque eu acordei com um pequeno sangramento no nariz e também respirando maravilhosamente bem. Mas o senhor não procurou por isso? Não. Isso aconteceu espontaneamente. A minha preocupação naquele momento é que eu tivesse com alguma infecção, alguma coisa assim, que esse osso tivesse sido corroído, por exemplo, câncer, por exemplo. Cidadão, aí eu procurei um oncologista. Quando o cidadão fala que ele não procurou, aí existe um pequeno equívoco. Por quê, doutor? Porque o cidadão procurou sem saber que estava procurando, fora do seu consciente. Quando você me perguntou se a cirurgia espiritual, às vezes, substitui, o Éder é um exemplo. Né? Mas todos nós que praticamos, fizemos essas cirurgias,
nós também recebemos muitas informações. Você já passou por uma situação dessa também, doutor Ricardo? Eu tenho a honra de te dizer que eu fiz muitas cirurgias espirituais em muita gente. Muita gente. Ah, o senhor fez em outras pessoas? Muitas, centenas de pessoas. Como que é? Eu estou tentando entender aqui. É durante o sonho? O senhor às vezes, tem alguma reunião? Não. Como é que é isso? A minha, às vezes, poderia acontecer durante a noite, como foi o cidadão, mas nós tínhamos um local onde nós atendíamos. E todos os dias, todas as quartas e quintas-feiras, nós fazíamos esse tipo de trabalho e iam pacientes, inúmeros, dezenas, centenas às vezes. E o que acontecia? Quando nós, lá trabalhando, nós recebíamos ordens, porque nós temos alguns superiores, e às vezes a ordem vinha, a gente falava médico da terra, são os médicos normais. Aí vinha a ordem, olha, este vai precisar consultar com o médico da terra. Dr. Fritz é um desses... O Fritz é um. É? O Fritz trabalha maravilhosamente bem. O aparelho que o recebe é a Eliana. Um beijo, meu amor. Eles trabalham todos os finais de semana na estradinha ali para Sabará, chama Caminhos da Luz. Aqueles que precisam vão lá. E os médicos, né, digamos que convencionais, que contestam a substituição do que eles fazem por essas técnicas, como que o senhor vê? A gente, quando nós éramos questionados, a gente convidava um médico da terra para poder ir lá e assistir. Muitos saíam maravilhados. Para que tipo de situação que é indicado uma cirurgia dessa que o senhor está falando? Todas as situações. Todas. Depressão, por exemplo? Todas. Kelvin, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essas técnicas, né, no tratamento da depressão, que tem tudo a ver com essa questão emocional que você estava explicando pra gente, que influencia em todos os campos do nosso corpo. Como que a gente pode tratar a depressão com essas terapias alternativas? Angel, antes de só fazer uma colocação, nós ficamos muito presos, às vezes, na dualidade, ou é certo ou é errado. E a gente tem que ter um terceiro ponto, da observação, perceber caminhos e alternativas. Complementares. Não é negar a medicina natural, não é negar a medicina tradicional, é traçar caminhos. Quando a gente fala de depressão, o que é depressão na verdade? Qual que é o tabu? Porque tantas pessoas hoje afirmam que estão depressivas. Então, muito mais do que tratar a depressão, é tratar o ser humano, fazer ele voltar para dentro, se observar, parar um pouquinho, respirar, abrir para a vida. É um trabalho multidisciplinar, né? Envolve vários profissionais. Eu sou da formação católica e trabalhei, eu disse, nesse centro de terapias naturais da linha católica. Tem um Frei Leal, chamado Frei Leal, uma figura muito boa. Ele dizia o seguinte: o bom humor nos livra das mãos do doutor. Então, criar esse humor. O que é humus? Humus é terra fértil. Será que eu estou sendo uma terra fértil para a saúde ou uma terra fértil para a doença? Quais são as minhas escolhas? Quais são os meus pensamentos? Qual é a minha postura perante a vida? Eu só vejo negativo, eu só vejo positivo. Tudo isso vai influenciar na parte emocional. Estamos numa sociedade muito depressiva, estressada e voltada para fora. Olhar para dentro, então, acalmar o coração. Me explica, tecnicamente, você que passa, né, encontra pessoas, recebe muita gente para orientar, como que é acordar de bom humor sempre, manter isso ao longo do dia? É trânsito, é chefe chato, é problema financeiro nessa crise? Como que eu devo me comportar para que eu não passe, né, do mau humor até mesmo para uma depressão e siga o dia bem-humorado? Olha, sendo muito sincero, não vamos criar a ilusão que o mundo é cor-de-rosa, tudo é perfeito, mas porque não é. Mas tem alguma técnica assim, que você poderia passar para a gente? O que tem é a gente perceber o nosso estado interno. Se o ambiente externo está favorável para o estresse, eu não preciso de entrar naquele clima, eu tenho que voltar para dentro. Dizem que viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. Se a corda do violão ficar bamba, o som fica bom? Não. E se ficar esticada demais? Também não. Vai arrebentar a corda. Então é parar, respirar, contar até 10, ter esse momento de voltar para dentro. Quando a gente coloca... Eu fui dar uma palestra numa faculdade, no Acre, em Rio Branco, e perguntei: quanto tempo que vocês ficam conectados?
Aí um professor, eu tenho Wi-Fi, eu passo o dia inteiro conectado. Eu falei, não, quanto tempo você fica conectado com você mesmo e com os outros? Ela deu um sorrisinho amarelo. Então nós estamos saindo disso. Estamos muito voltados para a tecnologia, como que o outro está, como que não está, criando um mundo de ilusão. Tem um amigo meu, né, cidadão, que acorda, primeira coisa é o celular e fica com esse aparelho até a hora que o sono vem e responde 5.000 mensagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ô, diretor, mas eu tô falando aqui, amigo meu, se referindo a mim mesmo, sabe? Ele achou que eu tava falando do cidadão. A gente tá na mesma onda aqui. Mas é isso, né? A gente tá numa vibe de correria total e o celular é um instrumento que vai movendo a gente nessa onda aí de correria. Nós estamos sobre a natureza ou nós fazemos parte da natureza? O que você acha? Fazemos parte. Fazemos parte da natureza. Pelo menos deveríamos fazer, né? Observa o acordar, o despertar da natureza. Quem tem gato em casa, ele vai espreguiçando. O passarinho, ele sobe na árvore, vai cantar, vai bater as asas. E nós não, já acordamos, conversando no celular, escovando o dente, tomando café, tudo ao mesmo tempo. Já entra no estado de estresse muito cedo. Para, levanta uns 5 minutinhos antes, respira, tenha consciência do próprio corpo, volta. A questão da espiritualidade, independente de religião, tem esse momento de proximidade. Para, respira. Faça essa conexão. E você tem algum ritual, Carol, assim, para começar bem sua semana? É engraçado o que ele falou, mas eu tenho muito esse ritual, principalmente porque meu gato dorme comigo na minha cama. Então, mas antes de pegar no celular, eu sempre deixo um pouquinho da minha janela aberta para ver a luz entrar no meu quarto, porque esse para mim é o meu melhor despertar, é ver a luz entrando no meu quarto. Então, quando a luz entra, aí eu mexo um pouco na cama, aí eu sinto meu corpo literalmente assim, deitado, relaxado. Esse é o meu momento. E eu começo muito bem o dia. Eu sou daquelas pessoas que todo mundo ri, que eu acordo super bem-humorada, rindo, brincando. Eu não acordo de mau humor, não. Você sabe que eu penso, talvez eu possa até estar equivocado, mas tudo gira em torno da espiritualidade, né? Porque nós, dentro do nosso trabalho lá, até o câncer, que nós chamamos de fenômeno, que é a doença da moda, né? Ela tem muito a ver com o estado de espírito da pessoa. Então, para nós, até o câncer é uma doença da alma. Pois é, até dentro desse contexto. Os falam isso. Até dentro desse contexto. Pessoas amarguradas. Que culmina a doença, né? Mal do século, aí a gente está falando de câncer, de estresse. Eu queria saber de cada um de vocês aqui agora, como que vocês fazem para lidar com o estresse no dia a dia, para minimizar os impactos. Eu, por exemplo, tento fazer do meu trabalho o mais prazeroso possível, porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Né? Eu saio aqui da TV Alterosa, eu tenho minhas outras atividades, então eu tento extrair do meu trabalho o meu momento digamos que lazer, assim. Mas, cidadão, como que o senhor faz para lidar com o estresse? Porque todo mundo é vítima. Dentro do que foi dito aqui, aquela premissa antiga, aquele ditado antigo, mente sã, corpo são, tá aí. Né, pra a gente ver. O que o senhor faz no dia a dia? Eu faço do meu dia a dia o quê? Primeiro, isso eu aprendi a duras penas. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Infelizmente, eu aprendi pela dor. Além de vir se divertir com a gente aqui no TV Verdade, o que mais? Esse é o meu momento melhor do dia. Eu venho pra cá, eu me divirto, me conta uma história, eu conto outra. Há uma interação aqui, desde a portaria até dentro do estúdio, lá na redação, para todo lado, a gente vai batendo papo e assim vai. Coisa que eu agora aprendi. Quando eu vejo que o negócio está negativo, porque não adianta nada você querer conversar com uma pessoa que não está querendo te entender. Então não adianta você tentar colocar aquilo que ela vai rebater com escusas assim, as mais absurdas possíveis. Então eu deixo aquilo para lá. Eu aprendi uma coisa, eu não discuto com idiota. Uma vez eu falei isso com um amigo, não discuto com idiota. Aí ele começou assim, mas você tem que fazer assim, assim, assim. Eu falei assim, concordo. Mas você concordou muito rápido, é o que eu falei, não discuto com o idiota, sabe? Porque ele vai te vencer exatamente por isso. Quando se fala, e aqui eu falo muito, eu falo o que eu sinto, eu falo o que está dentro do meu coração. Eu vou angariar muitos amigos
e vou angariar inimigos E pelo mesmo motivo. o senhor faz alguma terapia ao longo do dia, à tarde, à noite? Faço. E tem um monte de terapia que eu gosto de fazer. Por exemplo, o dia que eu estou muito estressado, eu pego um carro antigo e vou para uma estrada reta, cheia de árvore assim, eu olho para o retrovisor, meus problemas estão caindo lá atrás. De noite, eu tenho meu momento, vou para minha salinha ali, tem meu momento reservado na minha casa, lugar de eu bater um papo comigo mesmo, agradecer a Deus, e eu escuto todos os conselhos dele. No dia seguinte eu não cometo os mesmos erros. E você, de jeito Carol, nenhum. como que você lida com o estresse? Olha, com o estresse eu lido muito com os meus animais, ficando só com os meus bichinhos, assim, mesmo. Porque eu amo bicho. Se eu não tenho um bicho, eu coloco vídeo de bicho no meu celular. Doutor Ricardo, o senhor que tá nesse mundo aí do direito, que tem muito problema dos seus clientes, o senhor consegue separar as coisas e ter um momento para se livrar do estresse? O que o senhor faz no seu dia a dia? Olha, eu, como todo bom espírita, eu amanheço já fazendo as preces, agradecendo por mais um dia, pedindo proteção para o dia inteiro. E, Rangel, eu não cometo excessos, que eu acho que todo excesso te traz estresse. Eu tenho uma vida espiritual muito grande, trabalho com aquilo que eu gosto, né? Eu acho isso importantíssimo, porque isso vai afastar uma grande dose do estresse. Manda a energia negativa embora, né? Toda. E passo o meu dia como todo dia santo, fazendo as coisas sem nenhum estresse. Eu tenho a honra de te dizer, eu não sou perfeito, mas eu nunca tive estressado na minha vida. Tudo meu foi feito com muito cuidado. Que continue assim. E você, Kelvin, além de trabalhar com isso, particularmente tem alguma técnica que você utiliza no seu dia a dia para ficar menos estressado possível ou até mesmo sem nenhum estresse? Tomar consciência do momento presente. Quando a gente está com o pé no passado, naquele tempo eu era feliz e não sabia, era tão bom. Ou com o pé no futuro, quando eu conseguir aquilo eu vou ser feliz. A gente não vive o momento presente. Poucas pessoas estão no momento presente. A pessoa está aqui muitas vezes com a cabeça lá na casa ou no trabalho. Então, dica, ter consciência do momento presente. Parar, respirar. A respiração, quando nós puxamos o ar, recebe o nome de inspiração. Então, qual que é o meu objetivo? Ser uma pessoa mais inspirada. O Rangel colocou a questão do trabalhador. Se a gente for analisar essa palavra, trabalhador, o que trabalha com dor. O objetivo é ser um trabalhazer, trabalhar tendo prazer naquilo que faz. Isso é um grande diferencial. Quando eu estou com minhas idosas no grupo da terceira idade ou no curso do Enneagrama, meu trabalho é meditação, é estar presente naquele momento, dar valor à pessoa e ter consciência, gente, que a vida é feita no aqui e no agora. Explica pra gente o que é Enneagrama. É um estudo do corpo? Como é que é? Tem a ver com numerologia? Diferencia pra gente. Vamos lá, Enneagrama, Enia 9. Olha, tem imagem, olha. Não, essa imagem não é do Enneagrama, não. Né? Aí, ó, agora é a imagem do Enneagrama. Você utiliza dos números, estou vendo ali um monte de esquema, como que funciona? Enneagrama, Enia 9, grama gráfico. Então coloca 9 pontos de personalidades dentro de um gráfico. Todos nós temos os 9 traços, só que tem um que ele é mais forte. Então aqui não é para ficar estereotipando, nem para ficar rotulando as pessoas. Então, 3 centros de inteligência. Inteligência racional é aquele povo que pensa muito. Inteligência emocional é aquele povo que está aqui, tudo é sentimento. E inteligência prática são as pessoas da ação. Está pegando fogo no estúdio. Inteligência prática já está com o extintor apagando. Inteligência emocional, nossa, eu gosto tanto desse estúdio. E quem vai correr? Inteligência racional está avaliando o que está acontecendo. Né? Então, são possibilidades, a gente está voltando o olhar para dentro e se conhecer um pouco mais. Quais são as nossas tendências? Tem pessoas que se congelam pelo medo. Você acabar com um funcionário, você chega numa sexta-feira, a pessoa que tem a predominância do medo, né, e diz na sexta-feira o seguinte para ele, olha, segunda-feira, às 9 horas, nós precisamos conversar. Esse pobre vai ficar o final de semana todo estressado, aí, quando voltado para o medo. Covardia. A pessoa vai até você e você traça esse perfil da personalidade dele ali e a partir de então o que acontece? Você direciona para algum tipo de tratamento, é isso? Na verdade, a gente não traça a personalidade de ninguém. O Enneagrama é uma ferramenta, é um instrumento para a pessoa se conhecer e ela vai se enxergando dentro desses pontos.
Então, dentro disso, quando a pessoa se conhece, ela pode fazer as opções, ela tem o direito de fazer as escolhas. Nós não estamos aqui simplesmente, eu estou nesse momento aqui e a vida está me empurrando a fazer isso. Não. É um tipo de terapia? Nós somos seres de escolhas. É um tipo de terapia, é autoconhecimento. Eu fico até muito preocupado, que hoje em dia tem muita questão da autoajuda. Faça isso que você vai ser feliz, faça aquilo. Vamos mais, gente. Né? Você acredita nisso? Olha, eu acredito no autoconhecimento. A pessoa se conhecer. O quê? Todo o crescimento, tanto para a saúde, quanto emocional, quanto espiritual, ele vem de dentro para fora. O terapeuta tem a função de despertar essa vontade na pessoa. Acordar para a vida, em dois sentidos. Primeiro, literalmente acordar. Tem pessoas que passam a vida dormindo. Perde oportunidade, perde relacionamentos, porque não se coloca na vida. Agora, Kelvin, me veio à cabeça uma coisa aqui também, cidadão. Diante do que ele está falando ali, esse monte de livro aí que é vendido, muitos, milhares, né, autores super famosos, remete à picaretagem, então, pelo que você está falando. É o que eu estou sentindo. Ele está falando uma coisa... Livros de autoajuda. Sim, autoajuda. Ajuda para o escritor, né? Porque nem tudo que para aquela pessoa que escreveu um livro é correto vai se encaixar. O que ele falou, o que cada falou, indivíduo tá tem certo. a sua realidade. Sim, né? A depressão. Certa vez eu conversando com uma psiquiatra e nós tivemos uma aproximação muito grande, contato muito grande. Essa psiquiatra me falava uma coisa que tem essa depressão, que é o mal do século, né? A quantidade de gente... Porque todo mundo chega e fala, hoje eu estou numa deprê que só você vê. Na verdade, não é depressão, é uma tristeza, um momento de angústia que não é depressão, que a depressão de verdade é algo bem mais sério. E na depressão, os psiquiatras dizem o quê? Que há uma mudança de passagem de eletricidade entre os neurônios que pode ser para mais ou para menos. O corpo tem que estar no momento chamado de homeostase, que é um momento de equilíbrio perfeito. Quando ele sai daí, começa a ter consequências. Saiu do momento correto. Então, esse momento da depressão é mais ou menos energia que passa pelos neurônios. Agora, como controlar isso? Olha, eu vou Quem discordar de isso, vocês é dois das difícil. pontas. Por quê? Eu acho que os livros de autoajuda são escritos por profissionais de maior gabarito. Como que ele conhece o meu dia a dia? Calma, com uma experiência profunda. Que ele viveu, não você. Que Não. ele viveu. Mas Sim, nesta não você. vivência dele, ele não te conhece. Mas ele já pode ter atingido alguém que tenha algum tipo de problema que você está passando. Então, com todo respeito à opinião de vocês dois, mas os livros de autoajuda, eles trazem uma grande bagagem de profissionais do ramo que viveram Sabe o que os eu problemas, acho? não seus específicos. Porque quando a pessoa põe num livro e o sujeito deprimido pega um livro, já fala assim, esse aqui é o cara. O sujeito até escreveu o livro. Se o sujeito escreve uma besteira ali, ele escreve uma vivência pessoal, e aí vem aquelas frases, né, de efeito. Você pode, basta você ser feliz. E joga um monte de coisa na sua cabeça. Quando o sujeito tenta a primeira vez, não dá certo. Tenta a segunda vez, não dá certo. E ele está com o livro na mão, ele tenta a terceira. Olha, muita gente já suicidou com esses livros na mão. Cidadão, o negócio é o seguinte, eu também sou a favor do Dr. Ricardo. Eu acho que eles não são picaretas, não. Eu acho assim, realmente o autoconhecimento realmente te ajuda muito mais a atingir os seus objetivos? Sim, é verdade. Mas esse autoconhecimento, você só atinge ele conhecendo outros métodos. Para mim, por exemplo, já comprei livros, sim, de autoajuda, para tentar controlar, às vezes, o meu humor e tudo mais. Me fizeram. Lógico que tudo que foi falado ali, eu não consegui realmente colocar em prática. Mas sempre esses livros, sempre vai ter algum ponto que eu falo assim, o ponto de virada. Que é aquilo, eu entendi o que eu tenho que fazer. Isso até é horóscopo. Mas, porque todo mundo chega nós e acredita que realmente é horóscopo. Você está tratando o horóscopo como se fosse uma coisa banal. Não é, não, cidadão. São pessoas que estudam o cosmo, são pessoas
Eu para provo por A mais B que é olha, picaretagem. você Eu não vai acredito falar nisso. que é picaretagem? Na advocacia tem picaretagem, na publicidade tem picaretagem. Mas na da polícia advocacia, doutor, tem um picaretagem. código que se você segue, Olha, você descobre o que é. aqueles que Coisa que escrevem do além. horóscopos Ah. são pessoas estudiosas. Mas influenciam no nosso dia a dia? Por que Depende de você. uma Não mensagem- depende de quem escreve. Por que uma mesma Ora, mensagem vai atingir milhões de realidades diferentes? Nós começamos falando da dualidade e aqui nós estamos voltando para a dualidade, o certo e o errado. Quando eu falo a questão da autoajuda, não é que eu estou negligenciando. Eu já li vários livros de autoajuda e são interessantes. Agora, a minha preocupação maior é a questão da imagem. Nós temos que tomar muito cuidado para não ficar só dependendo da imagem. Quer ver um exemplo? Você abre a rede social, o povo está sempre o quê? Feliz. E cria-se uma ilusão que a vida é um eterno ha-ha-ha, e não é. Lógico que tem algumas dicas, orientações, religiões, o padre vai favorecer a criar um humor melhor, uma terra mais fértil. Isso é sério. Agora, a gente não pode ficar dependendo única e exclusivamente desses meios, senão a gente começa a excluir. Então, ter um terceiro ponto, experimenta aquilo e fica com o que for bom para você. É uma questão de escolha isso. e não Agora, eu julgamento. quero saber a Esse opinião dos citou foi senhores. o padre, quando ele está na missa, que ele para fazer aquela reflexão, é uma autoajuda. Porque pode não bater, não tocar no seu coração, Mas é um cidadão. contexto religioso, né? Mas pode tocar. Nem de outro sempre é momento. religioso. Por Nem exemplo, pode tocar no coração dela, no meu ou no seu. Quem assiste, por exemplo, uma missa Qualquer com um. o padre Joacir. O padre Joacir, a homilia do padre Joacir é humilhante, de tão bonito que é. Então, a pessoa está ouvindo aquilo ali, está presenciando aquilo, está concentrado naquilo, ela encontra situações encantadoras. Agora, se o padre Joacir pega e põe no livro um conhecimento dele, e ele nunca fez isso, estou falando só como Mas não é a exemplo. mesma coisa, não? Claro. Não é a mesma coisa, Cidadão, Rangel, porque é o claro seguinte, que é a mesma me coisa. mostra um livro de autoajuda que não tem lá um monte de frases prontas que estão aí, como foi bem dito agora. Não. Um monte de frases dessas estão espalhadas pela rede social. Não é uma Gente fórmula. escreve, A às vezes, nem homilia sabendo do que padre, tá falando. ele fala e escreve a mesma coisa, cidadão. A homilia do Agora, padre é dentro do eu vou contexto repetir espiritual, de não novo. é autoajuda, Pode doutor. servir para mim como autoajuda, mas pode não servir para o Rangel. Cada caso é um caso. Olha, É verdade. eu vou Cada caso é um caso. eu vou Agora, o fazer livro de autoajuda, ele não pega o seu caso. Dentro Não da tem, minha você não sinceridade tem nenhum de ser. livro de autoajuda Aí em casa, não, não, cidadão? Não perco Aí tempo com não. isso, não. E dentro da minha honestidade que eu tenho sempre com o pessoal que me segue, sempre com quem está me assistindo, eu vou olhar para você aqui agora, sabe? No santo lar você está. Eu desafio qualquer pessoa que escreva horóscopo a vir falar da minha vida aqui. Vou gravar e vou colocar no Nossa. sonho. Qualquer um. Nossa, vai cidadão, ter. tá, Não, tá, eu vou religião indicar do algumas Eu pessoas sou pra ele. Cuidado, Rapidinho. cuidado, hein? Eu sou católico, Então- apostólico, romano. O senhor mas segue estou a Bíblia? Afastado. Segue a- Sigo. A Bíblia sim. Não tem uma semelhança da Bíblia com esses livros também, não? Dentro desse contexto que a gente está falando Claro. Eu posso fazer uma Não, colocação? não. A Rangel? Bíblia é um relato de coisas que passaram, coisas que se sucederam, coisas que aconteceram lá Cidadão, atrás. nós temos tanta coisa Então- bonita. Nós temos tarô, nós temos runas. Não acredito. Nós temos uma série de coisas que são trabalhos. O senhor que acredita são na terapia do desenvolvidos. som dos cristais, cidadão? Temos até imagens Sim. aí, pode rodar Olha, pra gente, olha, por favor? essa já é mais Olha, interessante, o cidadão é está. Olha lá. O som dos cristais, Claro. quando reproduzidos em sequência, podem causar uma série de sensações nas Sim, pessoas. sim. Como que funciona isso, Kelvin? Olha, antes eu quero fazer uma colocação que é uma coisa muito séria. Ah, A gente quando coloca, eu moro em Nova Lima. A minha cidade antes tinham 2 farmácias. Hoje em dia tem mais de 15 farmácias. É um mercado. A medicina natural também tem muita gente séria, mas é um mercado também. Claro. E tem muita gente agindo de má fé. Então aqui não é falar que um é boa ou que é ruim. É fazer com que a pessoa tenha consciência e faça suas escolhas. E não vai pela imagem que é vendida. Porque senão a doença é um mercado, gente. Vamos ser claros. E quando a pessoa começa a promover a saúde, ela vai sair desse mercado. Cria-se doenças. Uma alimentação inadequada favorece para a doença. O estado de estresse.
Essa violência que nós acompanhamos no dia a dia, isso vai gerando uma sociedade estressante. As pessoas cada vez mais estressadas. Voltar o olhar para dentro. A medicina natural é essa a proposta. Meu querido, e não só a medicina natural. As coisas que mais cresceram nesse momento de crise no país foram as drogarias e os laboratórios. O povo está doente. Agora, os hospitais estão superlotados. E tem outra coisa. O telespectador faça um teste. Saia na Avenida Afonso Pena, Contorno, Getúlio Vargas, essas avenidas de maior movimento, vocês vão ver farmácia colada em farmácia. Essas grandes redes farmácias estão se multiplicando. Claro, não tem jeito de a vender população, você deve ter muito trabalho, porque a população está, com todo respeito, a gente podre. até quero podre. falar, a gente Muito daqui triste. a pouquinho já são quase 8 da manhã e a gente roda aqui por BH, os postos sempre lotados, no interior também, e lá em Carmo do Cajuru, o Poder Público, né, tomou uma iniciativa, a Secretaria de Saúde, para implantar uma terapia alternativa. Eu quero mostrar para vocês, pode soltar. Você sabe o que são estes pontinhos na orelha? É uma técnica que consiste na estimulação de pontos específicos na orelha para o tratamento de diversas doenças. Muitas pessoas estão recorrendo à auriculoterapia para aliviar problemas do corpo e da mente. Ela é realizada através de sementes ou agulhas que são colocadas na orelha com o objetivo de ter uma repercussão no restante do organismo. Ajuda também no emagrecimento, na insônia, problemas digestivos. O método é oferecido de graça para a população de Carmo do Cajuru na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde, ele implementou em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Né? Dentro dessa política existe uma série de terapias que são realizadas, a terapia comunitária, a acupuntura, e auriculoterapia. Então, como abriu-se inscrição pelo Ministério da Saúde, um curso gratuito para os profissionais que atuam na atenção primária, nós damos a oportunidade desses profissionais fazerem e trazer essa prática para o município. O serviço é oferecido aqui no PSF do Centro e também nas unidades de saúde dos bairros Bonfim e Alvorada. O paciente precisa reaplicar os pontos a cada 7 dias e todo o processo dura 5 semanas. É a terceira vez que Suzana reaplica os pontinhos e está satisfeita com os primeiros resultados do tratamento. Melhora, né, no estresse, no relaxamento, tranquilidade. Eu tive um torcicolo, então assim foi muito bom. Então, resultado imediato, ótimo. Até agora, 40 pacientes fazem auriculoterapia pelo SUS em Carmo do Cajuru. Maria Joaquina está feliz da vida e conta que já conseguiu muitos benefícios. Tranquilidade, né? A gente fica mais relax, o sono melhorou muito e dor, né? Eu estava com uma dor na perna intensa e já tive melhora. Doutor Ricardo, se o poder público investisse mais nessa prevenção, será que a gente não tinha hospitais menos cheios, abarrotados, né, cuspindo pacientes? Olha, a primeira coisa que nós temos que olhar é a análise mais profunda, Rangel. Nós temos que olhar na educação do povo. É muito difícil uma pessoa leiga acreditar neste tipo de terapia. Então, eu penso o seguinte, tem que ter informação, claro, né? Que tem que se informar, tem que se educar essa pessoa e este tipo de medicina alternativa, claro que ela vai limpar os hospitais de algum tipo de moléstia, não de todos. Mas, você pegar um rapaz que mora aí na rua, vai levá-lo para poder furar a orelha, ele vai te bater. Já fez a acupuntura, inclusive a família do meu namorado é muito adepta. Conseguiu, a avó do meu namorado tomava 9 remédios. Ela hoje só toma 1, que é para pressão, através da acupuntura. Olha, o médico outro liberou detalhe importantíssimo, Carol. Vocês já notaram que a orelha parece um feto? Todos os órgãos. O que o senhor quer dizer com isso, pontos, doutor Ricardo? Os pontos. Você estimula o corpo inteiro através da orelha. Da orelha. Os pontos estão todos ali. É uma ciência. E o uma resultado é em séria. quanto tempo, Kelvin? Depende. Nós estamos tratando, gente, é a pessoa. Quando fala da prevenção, prevenir, nós estamos prevenindo o quê? Doença. Quando fala promover, nós estamos promovendo a saúde. É mudar o conceito. É dar valorização. Contar um caso rápido.
Quando eu era mais novo, minha mãe levava num médico em Nova Lima, doutor Paulinho. Só de chegar na porta do consultório a gente já melhorava. Por quê? Acolhimento, respeito, olhar nos olhos, cumprimentar a pessoa e, lógico, fazer o tratamento devido, extremamente profissional. O problema, gente, é acolhimento. Solidão, eu acho que é a principal doença que nós temos. As pessoas estão próximas, mas ao mesmo tempo estão distantes. A medicina natural, se você vai para um terapeuta natural que vai fazer uma massagem, ele te recebe de maneira respeitosa, acolhedora, tendo amor naquilo que faz, o processo de cura já se estabelece. Toda medicina, você está tratando a pessoa, e a pessoa quer ser o quê? Bem tratada. Quando a pessoa está com alguma patologia, ela fica mais fragilizada. Então, se ela é bem recebida, se ela tem um carinho naquele momento, o tratamento vai ter um efeito muito maior. Humanização. Quando a gente fala medicina natural, olha, a minha avó tratou muitas doenças com chás que davam na horta dela. Por falar em chá, você me lembrou de uma erva, maconha, como medicina, como tratamento medicinal. Será que funciona? Sobre esse assunto polêmico, eu converso com os meus convidados depois do intervalo. TV Verdade de volta, cenas de maconha, assunto polêmico. Estamos tratando aqui hoje sobre terapias alternativas e essa erva. Pode, cidadão Éder, como erva medicinal, como tratamento? Não. Essa erva é a erva do capeta, coisa que leva a pessoa para as profundezas dos infernos. O que estão... Eu estou impressionado como é que a imprensa está falando uma coisa assim errada, Mas errada. Os especialistas, cidadão, dizem que pode curar Alzheimer, epilepsia, Sim. dor, glaucoma, casos de quimioterapia até, anorexia, fraqueza, cansaço, uma série de doenças. Não é a maconha. É uma substância que está contida na maconha, o canabidiol, que faz certo efeito no organismo. Por exemplo, o sujeito pita uma maconha lá, aí fica aquele olho de retardado assim só, cara, na boa. Ele tá falando assim, mas acho que tá falando assim normalmente. Mas ele tá falando E o doutor Ricardo tá fazendo uma cara aqui de que tá indo na contramão total da sua opinião. Isso é o problema. Agora, só por exemplo, para fechar com chave de ouro, você sabe de onde que tiram o princípio ativo do remédio que controla a pressão arterial? É do veneno da cobra, da cascavel. Então, se você botar a cobra para morder a pessoa, vai curar da pressão alta? Eu acredito que muita gente se utiliza desse artifício aí, desse argumento para fumar maconha sem... Claro! Já tivemos aqui um exemplo, vem sempre um rapaz que fala, para ele vir ao programa, doutor ele Ricardo. fuma maconha há 20 anos, ele tem tá que fumar citando é o Mojica. É o Mojica. Você é a favor, da maconha como tratamento? Não. O cidadão, ele está correto. Ele está correto. Ufa, toca aleluia. Mas eu vou dizer que você está correto. Porque o canabidiol, sim, o canabidiol, ele está sendo usado e tem dado muito resultado para as pessoas que necessitam. Mas é uma fração da maconha. Não. Agora, a maconha, fumar maconha, isso nunca curou ninguém. Pelo contrário, te leva para o hospital. Ou para cadeia, ou para cadeia não, porque quem fuma, cidadão, nós vamos brigar eternamente. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, quem porque o fuma programa não é preso. Está chegando não é preso. a parte final. Aproveita e já faça as suas considerações, meu amigo. Eu quero fazer as considerações completamente diferentes deste nosso assunto. Eu quero mandar um abraço muito especial, com muito carinho, para o nosso querido Ícaro, Asas de Cera, que infelizmente o seu estágio está terminando hoje. Nosso produtor, né? Nosso produtor querido, eu te desejo, Ícaro, todas as felicidades do mundo numa nova trajetória e te desejando também que você retorne para o nosso convívio o mais rápido possível. Você é um rapaz espetacular. Muito obrigado. Carol, muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou só arrematar o que o doutor Ricardo disse. Um abraço super mais do que especial para o Ícaro,
que vai deixar saudades e realmente estamos contando a hora de tê-lo aqui de volta, né? E eu queria deixar um abraço muito especial para Augusto César, que me segue nas redes sociais, que está precisando um pouquinho dessas terapias para recuperar um pouco do mal que ele está sentindo ultimamente. Então, e também para o Guilherme Rodrigues do Twitter, que eu fiquei de dar um abraço nele no último dia e não deu tempo. Então, um abraço e um beijo para todos vocês. Cidadão Éder, sua vez. Pela primeira vez na vida eu tenho que concordar com o doutor Ricardo e vou dedicar inclusive a minha participação nesse programa a um rapaz, a um jovem, uma pessoa super gente boa, que chegou aqui com cara de menino, continua com cara de menino e que hoje preparou pela última vez o TV Verdade, que é o Ícaro. O Ícaro Ambrósio tem até o nome do meu tio e o Ícaro é uma pessoa sensacional, profissional dedicado, carinhoso, amigo de todos nós. Eu tenho certeza que o Ícaro vai sair da condição de estagiário para funcionário. Por quê? Porque o Ícaro, além de ser um profissional de extremo gabarito, é uma pessoa de um coração maravilhoso. E é disso que o mundo está precisando. Pessoas que tenham um coração maravilhoso para dividir conosco toda a sua bondade. Ícaro, boas férias para você e já estou com saudade. Que Deus abençoe os caminhos dele com muito sucesso, né, cidadão? Amém, amém. Olha, gente, é um menino muito bom. Ia falar o Ícaro. Antes do Kelvin dar tchau aqui pra gente, ele trouxe um livro, quero sortear aqui para vocês. Olha, Respirando o Momento Presente. Olha que bacana. Nós podemos participar? Olha, 3209-0005. 3209-0005. Pode ligar aí, gente. Eu também vou ligar. Ele trouxe um só. Ô, Kelvin, suas considerações finais, por favor. Então, Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, promover a saúde, prestar atenção na respiração, tornar consciente da respiração. 2 segundinhos, vamos experimentar agora, já que o dia está iniciando. Respira de forma profunda, muito mais do que o ar, sinta inalando vida dentro do seu organismo. Se você está com alguma patologia, respire de forma consciente, vai estar ajudando a pessoa, o organismo. Se você está bem, respira, vai manter esse estado de bem-estar. Vamos promover a saúde. Não vamos ficar gastando tanto com doenças. Se você está com uma patologia, procure um profissional sério, tanto da parte médica quanto da medicina alternativa. Mas a doença ou a saúde começa dentro de você com as suas escolhas. Escolhas mais positivas, uma alimentação mais saudável, mais humor e alegria na vida. Esse é o convite. Jesus Cristo disse o seguinte: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então não fique conformado com uma vida mais ou menos. A gente veio ao mundo para ter o quê? Plenitude, tanto de saúde quanto das relações, de maneira saudável. Respira. Se você está próximo de um amigo, de um familiar, deseje um bom dia, um dia feliz e que assim seja. Muito obrigado pela sua participação e que todos nós possamos exercer a gratidão, né? Vamos terminar com essa palavra, gratidão. Muito obrigado, cidadão Éder, por dividir essa bancada mais uma vez com o senhor, sempre muito bom. Carol, prazer em conhecê-la nessa semana, foi muito bacana também. Doutor Ricardo, parceiro de sempre, né? Que Deus abençoe sempre a sua vida. Muito obrigado a você por me receber mais uma vez aí, aqui na bancada do TV Verdade, nas ruas, no Jornal da Alterosa, no Alterosa Alerta, enfim, aqui na nossa TV Alterosa. Que você possa absorver tudo que os meus convidados falaram aqui hoje, que você possa exercer isso na sua vida para que tenha qualidade de vida, para que você possa viver o presente, como o Kelvin bem realçou, viver o presente com muito mais sabedoria, muito mais saúde e mais felicidade. Um bom dia, uma excelente segunda-feira, que a sua semana seja abençoada. Tchau, gente!